Boa tarde. Olá, pessoal. Eu já vou começando a live. Como essa live vai ficar salva, vocês poderão assistir do início direitinho. Sejam bem-vindos a mais uma live do Yoga na Federal. A live de hoje a gente vai falar sobre budismo e yoga, porque são assuntos que estão às vezes relacionados. Muitos praticantes de yoga também são praticantes de budismo. Então a gente resolveu trazer esse tema, que para mim é um tema muito legal, muito interessante. O convidado de hoje é o Gustavo. Eu vou convidar ele aqui. Deixa eu tava fora do. Pronto, vamos só esperar ele aceitar agora. Eu acabei de mandar a notificação. Gustavo! Oi, tudo bom? Tudo bom? Eu fiz um. Nem introduzi ainda, só falei que a gente vai falar sobre budismo. E aí, a primeira coisa, né, que queria. Acho que todo mundo, ou quase todo mundo que está assistindo a live, a maioria das pessoas já me conhecem do projeto Yoga na Federal. Eu, junto com o Marcos, a gente está organizando esse projeto, tentando manter as aulas de Ashtanga. E aí, hoje a gente convidou o Gustavo para falar um pouco para a gente sobre yoga e budismo, né? Gustavo é praticante de Ashtanga, professor também e praticante de budismo tibetano. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E aí, claro que ninguém melhor do que o Gustavo para se apresentar, né? Então, Gustavo, se apresenta pra gente. Tá certo. Você consegue me ouvir bem? Sim, sim, estou te ouvindo bem. Tá certo. Bom, eu sou gaúcho e eu vim aqui para o Nordeste, vim aqui para Paraíba. Eu fui graduado em filosofia, licenciatura, como o Marcos, acho que também, né, graduou em filosofia. E aí eu vim fazer o mestrado aqui com uma pesquisa sobre a história da meditação nas tradições do yoga e do budismo. Aqui tem um programa de mestrado muito legal que é o Ciências das Religiões, que na época só tinha dois no país, aqui em Minas Gerais, agora já tem mais. E aí aqui eu pude fazer essa pesquisa e também aqui eu conheci o Ashtanga Yoga com a minha própria orientadora, né, a Lúcia, que é uma pessoa que pesquisa muito sobre yoga, sobre tradições da Índia, do Oriente. Tem muitas publicações aí. E o companheiro dela também, o Gustavo, ele ensina Ashtanga, eles ensinam lá na casa deles. E eu comecei com eles. Depois eu fui aprofundando, tive a oportunidade de estar num workshop com o Lucas Carvalho, que estava com vocês aqui na semana passada. Aí também descobri que um colega meu do mestrado, que é o Homero, ele era praticante de Ashtanga também, já estava na segunda série. E aí a gente se conheceu e foi aprofundando a amizade. Até que a gente abriu o Schala aqui em João Pessoa, o Schala de Ashtanga Yoga, eu e o Homero. E também eu participo já há quase uns 8 anos, eu participo do Centro de Estudos Budistas, né, que é um centro budista que tem no Brasil todo, quase todas as capitais, instruído pelo Lama Padma Santen, que eu vou falar um pouco também depois. E aí eu também ensino, facilito, né, a prática de budismo e meditação, filosofia budista e meditação no Centro de Estudos Budista aqui em João Pessoa. Obrigada, Gustavo. É, Gustavo é praticante de budismo tibetano, né? Eu frequento aqui o SEB, já frequentava antes, quando eu morei em Maceió, e eu tenho frequentado com mais regularidade depois que eu vim para o Recife, né? Inclusive moro na rua do SEB, aqui em Recife, e isso tem sido muito importante para mim, assim. E foi pensando nessas transformações, né? Porque o yoga ele traz muitas transformações, tem trazido muitas transformações para mim. E
Mas, assim, o budismo também trouxe muitas transformações, assim, vem trazendo muitas transformações, né? Inclusive, a filosofia que eu estudo mais é mais a filosofia budista do que a filosofia do yoga, né? Eu tenho mais, bom, por assim dizer, eu tenho mais facilidade talvez, de entender melhor a filosofia budista, até porque a gente tem um incrível professor, né? Que é o professor Lama Padma Santen, assim, que é muito maravilhoso escutar os ensinamentos e tudo e colocar isso em prática, né? E aí, Gustavo, eu tinha até mandado para ti assim uma pauta, né, para a gente fazer uma conversa bem assim mais descontraída e mais dinâmica. E aí a gente queria começar falando sobre quais são as semelhanças, né, do yoga e do budismo. E aí a gente sempre, quando a gente vai, né, falar de yoga e de budismo, a maioria das pessoas que estão ali, elas vão nomear diversas coisas. Ah, eu vim pra cá porque eu tô com ansiedade, ah, eu vim pra cá porque eu tô com depressão, ah, eu vim pra cá porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas no fim, assim, tudo isso vai se resumir no que a gente chama, né, de liberação do sofrimento, né? Tanto no yoga e no budismo, o que de fato a gente está buscando ali naquele lugar é essa liberação do sofrimento. E aí, Gustavo, eu queria assim, que tu falasse um pouco para mim de como é que tu percebe isso dentro da prática do yoga, né? Tanto como aluno, como professor. E como é que você encara isso também dentro do budismo? É igual, é diferente? Como que funciona, assim, para ti, assim, essa associação? Tá certo. Bom, se tu me permite, antes eu vou fazer uma breve introdução, assim, de onde vem o yoga e de onde vem o budismo e como que Assim, eles se relacionam, né, na história, assim. Então, o yoga é muito mais antigo que o budismo. O yoga já tinha 2000 anos, né, mais ou menos, ou mais ou menos, não se sabe, quando o Buda nasceu. Então, o Buda, ele nasceu dentro da tradição do yoga. Só que na época, aquilo ainda não era uma coisa assim tão consolidada como é hoje, né? Hoje tu tem bem claro assim que existe o yoga, que existe o budismo. Então, a gente tem aqueles textos mais antigos, assim, as Upanishads. Os Upanishads, elas estão mais ou menos ali entre 700 antes de Cristo e 1000 antes de Cristo. E aí a gente já tem algumas menções nas Upanishads sobre o que é o yoga, né? Porque assim, na Índia, naquela época, e até hoje, nós temos muitas tendências culturais, como, por exemplo, tapas. Tapas, a gente encontra dentro da tradição do yoga como um dos itens do caminho, né? Dentro de Yama e Niyama. Mas tapas é uma tendência cultural muito mais antiga. Então você vai ver, você encontra fotos de pessoas que ficam com os braços para cima. Eles fazem esse esforço de manter os braços para cima para o resto da vida. Então eles deixam a mão assim, as unhas crescem, eles não cortam, o braço vai se atrofiando, vai ficando só a pele e o osso, assim, e eles ficam assim, né? Ou uma mão só, ou as duas. Urdhva Bahu, braço para cima. Então, eles acreditavam que através desse esforço extremo eles encontrariam uma força interna, né? Capaz de vencer a morte, de acessar magia e coisas assim. Então, tu tem tapas. Tu tem também sannyasa, que sannyasi é renúncia. Então, aqueles renunciantes que iam para o meio das florestas, que iam para o alto das montanhas, para os desertos, eles iam viver uma vida simples e nômade, né, para não se apegar com nada, para tentar nessa busca da espiritualidade. Então, o yoga é mais uma tendência cultural que estava no meio dessas, né? E o yoga ele traz também técnicas, né, sobre a meditação, sobre o jejum, a limpeza do corpo e tudo mais. Então, lá nas Upanishads você já encontra, né, na Katha Upanishad, por exemplo, você encontra uma passagem que fala, né, o que é o yoga? O yoga é o firme controle dos sentidos, né, o yoga não se alcança pelo estudo intelectual, pela recitação dos textos sagrados,
por ouvir alguém falando, né, um mestre falando, não é assim que se alcança o yoga. Ele já diz, o yoga se alcança pelo controle dos sentidos, pela concentração da mente e assim e tal. Então, o Buda, ele nasce no meio dessa cultura muito efervescente, muito vasta, e ele é mais um praticante do yoga, digamos assim, e ele encontra o próprio, a própria verdade, né, a própria iluminação dele. Então, é como se, assim, de todas essas pessoas que estavam lá praticando yoga, o Buda ele tem uma grande iluminação. E aí ele, como que o que ele apresenta é um refinamento da filosofia do yoga, é um aprofundamento da meditação e da compreensão sobre o samsara. Então a gente tem esse pano de fundo, assim, né? As duas culturas já nascem interligadas. E aí a gente tem a linhagem, né? Tanto no yoga como no budismo nós temos as linhagens, que é o quê? Assim, esses conhecimentos não ficaram perdidos no tempo, alguma época, assim, e aí foram redescobertos pelos europeus e trazidos à tona de novo. Não foi isso, né? Aquilo está ininterrupto. O Buda ensinou os alunos dele, que ensinaram os alunos dele, que ensinaram os alunos dele. Então isso vem de uma transmissão ininterrupta até nós, até hoje. E aí a gente tem o Shagdu Rinpoche, que é um tibetano, né, que ele, por conta da invasão da China sobre o Tibete, ele veio morar primeiro na Europa, depois na América e, por fim, no Brasil. Passou os últimos anos da vida dele aqui no Brasil, fundou centros de templos de meditação e de budismo, que continuam dando frutos e crescendo até hoje. Então, eu me conecto nessa tradição do budismo, né, onde o conhecimento vem ininterruptamente e é apresentado pelo Lama Padmasambhava, que faz ele faz essa grande apresentação do budismo com as palavras e com os exemplos né, na vida de hoje, os problemas que a gente enfrenta hoje enquanto sociedade, enquanto indivíduo, né, com o advento da tecnologia, no nosso idioma, no nosso Brasil, ele traz o budismo para a gente entender. Então, até tu disse assim, eu entendo melhor a filosofia através do budismo. Eu Eu, acredito, eu sinto isso, né? Era uma coisa que eu eu ia falar hoje, assim. assim, na prática, no dia a dia, né, a gente consegue se conectar com aquilo de verdade, assim. Pelo menos da forma como o Lama Padmasambhava ele coloca, você vê a aplicabilidade da coisa, né? Você consegue identificar, né, dentro do que a gente vai chamar de realidade, né, dentro dessas realidades que a gente está vivendo, e a gente consegue inserir esses conceitos, né, que para a gente é muito teórico, e aí a gente consegue ver essa teoria dentro dessa prática, né? Porque às vezes eu acho que a gente fica muito, por exemplo, no yoga, né? Eu acho que tem uma tendência a gente ficar, mas o conceito de ahimsa, mas o conceito de niyamas, mas o conceito de yamas, mas o conceito de alguma coisa. E aí, na prática, assim, o que é isso, né? Como é que funciona? Eu acho fantástico, assim, como o Lama Padmasambhava, ele vai trazer isso pra gente de certa forma que, tipo, isso aqui que você está vivendo, isso aqui que você está fazendo, isso tudo são esses conceitos na prática, né? Não como conceitos, mas como a gente está se movimentando no mundo. Então, para mim, assim, isso é assim, muito precioso, né? Muito precioso. Verdade. Isso que eu sinto falta na tradição do yoga, na minha experiência pessoal, né? Eu encontrei um mestre que eu considero um mestre realizado, o Lama Santre, né? Que traz a filosofia de uma forma que eu não sinto assim que eu preciso ser budista ou que o budismo está certo, o yoga está certo, qual que é o conceito, eu não preciso disso. Ele explica como a realidade funciona, né? Então, apesar dele explicar também tudo, né, muito erudito no budismo, na filosofia, ele explica de uma forma que te libera daquilo. Você não precisa carregar o budismo contigo, você precisa só entender essas coisas aqui, esses tópicos, né? Então, assim, eu tive muitos bons professores de yoga, desde a minha formação de yoga, depois os professores que eu conheci no caminho, mas nada como eu me encontrei no budismo, assim, uma linhagem tão forte que chegou até mim.
Isso. E aí a tua pergunta, né? Agora chegando na tua pergunta sobre o sofrimento, né? Então, como que a gente se libera do sofrimento, né? Então, essa é uma pergunta assim que tem o budismo inteiro e tem o yoga inteiro para todas as outras religiões para gente responder, né? Mas aceitando o desafio assim de falar sobre isso, eu entendo assim que não é possível superar, assim, deixar de sentir a dor, né? A gente vai sentir as dores, tudo, mas a gente é capaz de superar o sofrimento, assim, né? Mesmo a gente é capaz de aceitar nossas dores, de saber lidar com elas, né? Porque, enfim, se tudo der certo, né, as coisas vão se terminando, né? Se o Sol vai um dia virar uma estrela supermassiva e absorver os planetas, né, e vai acabar o sistema, que sobra para nós, seres efêmeros. Eu acho muito Então, legal isso, né? Que o Lama Padmasambhava, ele é, assim, ele tem um senso de humor fantástico também, né? Ele é muito engraçado, eu gosto muito da forma dele falar, assim, né? E aí ele fala, né? Se tudo, mesmo que tudo der certo, né? Mesmo assim, né? Eu acho muito interessante, né? A forma como a gente, assim, como ele coloca essas coisas. E isso, assim, eu sou muito grata porque isso me ajuda muito, né? Me ajudou muito em alguns momentos e, assim, tem me ajudado bastante, né? E essa questão da liberação do sofrimento, né? E fazendo esse paralelo com o yoga, né? Que a gente está sempre buscando essa questão de se liberar do sofrimento, né? De entender. E outra grande semelhança, né? Assim, é claro, né? Porque vem de lugares comuns, são os próprios termos que a gente usa, né? Tipo dukkha, que é o sofrimento, né? Como a gente está querendo se liberar desse sofrimento através do yoga. A gente vai falar que isso vem da ignorância, né? Que também é o que a gente fala do yoga, né? No yoga também é a ignorância, né? Que é o que a gente na verdade chama de dukkha. É aí onde está a raiz desse sofrimento, né? E que a partir dessa ignorância a gente vai se movimentar no mundo dessa forma de aversão e de apego, né? Então, quando a gente geralmente fala sobre essa questão do sofrimento, a gente sempre está falando nisso, né? Nessa questão da aversão e do apego, né? Tanto dentro do yoga como dentro do budismo, né? Assim, pelo que eu, né, vivencio, eu acho que através, né, do budismo eu consigo compreender melhor essa questão, né, da aversão e do apego. Eu acho que no yoga eu acho que eu sinto mais dificuldade no sentido de que eu não vejo muito assim. A gente tem aquela prática diária e aí a gente vai percebendo ali as oscilações da nossa mente, né, mediante a prática de disciplina mesmo, né? Que a prática de asanas, na verdade, ela não é a prática de yoga, mas ela é uma prática de disciplina para que a gente possa se tornar um praticante de yoga, né? Então, assim, quando a gente fala yoga, estou fazendo yoga, é um termo muito genérico, né? Assim, não vai lá o que é o yoga de fato, até porque isso é bem difícil, né, de alcançar. Mas aí eu entendo, assim, no budismo, né, uma coisa que vai me trazer muito essa questão, né, do apego e da aversão, é como tu falou, né, essa coisa de você não vai deixar de sentir, né, que é uma coisa que eu acho que o budismo traz muito pra gente, né, que é essa coisa de eu vou sentir, mas eu posso simplesmente me liberar disso, assim, eu consigo ver essas estruturas, eu sinto aquilo, mas eu não vou me fixar naquilo, né, eu posso vivenciar outra coisa, né? Eu posso assumir outras identidades, né? E no yoga eu já não vejo tanto isso. Eu vejo muito, assim, talvez seja uma confusão de conceitos ou de interpretações, que às vezes o yoga tem uma coisa de buscar, tipo, o verdadeiro eu, né? O verdadeiro eu. Eu acho que no budismo não existe essa coisa do verdadeiro eu. O que tem, o que a gente, assim, né? O que se coloca no budismo é exatamente que não existe eu, né? Não existe algo fixo, né? Não existe algo fixo, né? O que existe é a liberdade, né? É como se fosse um vazio que vai se manifestando
em diversas identidades, né? Como se eu, Rochelle, por exemplo, posso exercer vários papéis, né? Então, esses papéis, eles vão surgindo, Rochelle consegue ter várias identidades, né? Mas, no fim das contas, eu não sou nada dessas coisas, né? Eu simplesmente manifesto alguma coisa, mas isso não quer dizer que eu seja isso, né? Então, não existe, na verdade, alguém fixo de fato, mas sim uma série de identidades que uma liberdade consegue criar. Como é que tu enxerga, Gustavo, assim, dentro, assim, essas diferenças, assim, entre o yoga e entre o budismo? Como é que tu se coloca, assim, dentro Tá. dessas filosofias? É uma questão muito boa, porque quando a gente se aproxima dessas filosofias, parece que é tudo muito complexo. Chegam umas palavras assim que deixam uma coisa muito abstrata, assim, né? A gente transcendência, samsara, a mente, né? O que é as identidades, o que é vacuidade, o que é o Atma, o verdadeiro eu, um monte de termos assim, e às vezes aquilo vai parecendo uma coisa mais complexa, muito difícil de entender. E eu, assim, a minha posição, né, o que eu pude entender até hoje é que assim, é que não tem diferença. Quando tu assim, tu observa assim, o que é a verdade para um Hare Krishna, Uhum. Vaishnava, né? O que é a verdade para um Shivaísta, para um cristão, para um yogi, para um budista? Para mim, elas todas convergem para a mesma verdade, sabe? Vejamos assim. Vamos olhar assim o funcionamento da mente para a gente falar um pouco sobre o que seria o verdadeiro eu, Atma, ou o que seria a vacuidade, como o budismo coloca, né? Então, seria mais ou menos assim. Eu gosto muito dessa analogia que eu aprendi com um mestre budista, que é como se fosse um colar, né? Um colar de pérolas. Vamos dizer assim. A mente, ela é como um colar de pérolas. Cada pérola é um pensamento. Então, tem dias que eu me acordo e o meu pensamento está triste. Então, eu olho para as coisas e eu lamento por algo e eu me sinto com energia baixa. Tem outros dias que eu acordo radiante, mesmo que o dia está nublado, aqui eu acho lindo e vamos embora, vamos fazer as coisas. Cada momento de consciência é como uma pérola deste colar. Mas também a gente pode ver que, assim, agora mesmo que a gente está aqui reunidos, né, pode ter alguém que está ouvindo essa conversa, mas ao mesmo tempo ele está pensando em outra coisa. Tem alguém do lado dele que ele está observando, então ele está dividindo a atenção com aqui e com ali. Mas também ele pode estar lembrando uma coisa de ontem, né, que alguém falou foi rude, ou ele mesmo foi rude, e ele está lembrando aquilo. E também está planejando alguma coisa mais à frente, né, hoje que nós vamos comer hoje à noite. Então, o que tu encontra lá no Yoga Sutra de Patanjali, né? No Yoga Sutra de Patanjali você encontra assim, o yoga é a cessação das flutuações da mente. Então, as flutuações da mente é esse modo de operar que a gente fica assim, eu estou pensando numa coisa, mas eu também estou pensando em outra, e quando eu concluir essa chamada, eu já vou fazer o que depois? E depois eu vou fazer o quê? Então a gente não tem espaço entre um pensamento e outro. A gente já terminou de uma coisa, já está em outra, já está em outra, já está em outra. Então a meditação é como se a gente fosse agora ver que nesse colar de pérolas, entre uma bolinha e a outra, tem um espaço vazio. Elas estão coladinhas assim, né? Mas se tu afastar as bolinhas, tu vai aumentar esse espaço vazio entre elas. Então essa é a meditação. Meditação seria assim, tá, agora eu vou parar um pouco, né? Eu paro. Aí eu fico nesse espaço que está entre um pensamento e o outro. E eu começo a deixar esse espaço ampliar. Aí o que eu uso para estar ali, né? Eu uso algo que não é construído, algo que está sempre presente, a respiração. Então eu vou respirando, me concentrando na minha respiração. A minha respiração ela é conectada no meu corpo, então eu vou sentir o meu corpo e minha respiração.
Eu vou deixando minha respiração se acalmar, meu corpo se acalmar, e eu vou vou ampliando esse espaço entre um pensamento e outro. Mas o que acontece, quando a gente vai fazer isso, esse espaço ele é invadido pelos pensamentos, porque a gente não tem hábito de estar nesse espaço silencioso. Mas aí, tanto o yoga como o budismo, eles vão dizer, esse espaço silencioso que você acessa, ele é o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira natureza. Então, aquilo ali está sempre presente, né? Quando eu estou triste, aonde que surge a ideia da tristeza, né? Ela surge no espaço da mente. Pode ser que eu olho assim para uma pessoa e me sinto triste por como está a nossa relação. Aí parece que a tristeza está associada com o que a pessoa fez. Mas toda aquela sensação está surgindo no espaço da minha mente. Depois eu volto a ser feliz, aquilo passa e eu sigo. Onde que surge uma experiência feliz? No espaço da mente. Então, o espaço da mente ele está além da identidade, no sentido que a gente pode dizer assim, quando eu durmo e estou sonhando, digamos que eu sonho que eu estou correndo num campo verde. Como que eu estou correndo num campo verde sonhando? Onde está esse campo verde? Onde que está esse chão que eu piso em cima dele no sonho? Ele está no espaço da mente. Aí às vezes eu estou sonhando, mas eu não tenho meu nome, eu não tenho RG, eu não tenho endereço, eu não tenho meu celular no bolso, eu estou num sonho. Assim. Então a identidade ela desaparece no sonho e surge outras coisas. Mas onde que surge outras coisas? A gente não consegue apontar. Né? Surge no espaço silencioso. Então a gente só é capaz de pensar numa coisa e depois em outra, porque o espaço da nossa mente ele é vazio. Então, é como um espelho, né? Eu boto o espelho aqui assim, aí o que vai aparecer? Vai aparecer um celular no espelho. Aí eu boto o espelho apontado para o céu, aparece o céu no espelho. Eu boto o espelho apontado para um elefante, aparece um elefante no espelho. Então, a mente é como esse espelho. O que eu estou pensando, ela se transforma, ele assume aquela forma. Mas tão logo eu mudo a direção, ela assume outra forma. Então ela é capaz de ficar vazio, incessantemente vazio, para que surja outras coisas. Só que o X da questão está aí. As pessoas acham que elas vão ter uma experiência do vazio, que elas vão sentar para meditar, e elas vão ficar tão concentradas que elas vão ficar vazio, aí vai ficar vazio. Aí, como que é isso, ficar vazio, né? Não existe isso. Então, a característica do vazio é que está sempre expressando alguma coisa. Então, assim, porque a natureza da mente é um vazio, é por isso que eu sou capaz de imaginar um elefante cor-de-rosa e imaginar uma bola de futebol, né? Porque o elefante cor-de-rosa, ele volta ao vazio e o vazio permite o surgimento agora de uma bola de futebol e isso volta vazio e agora eu me preocupo com o meu jantar e isso volta vazio e é incessante. Então, a própria expressão das aparências incessante é a expressão do vazio. Tem uma pergunta aqui que eu acho que pra gente não perder o timing, é que perguntaram se o espelho ele tem a ver com a relação, tem relação com os sentidos, né? Quando você está falando se a mente reage aos sentidos, isso também a gente estuda, né, no budismo, né, como a coemergência, né, as coisas elas surgem tanto pela experiência, né, dos sentidos, mas a gente já tem alguma coisa ali na gente que vai se juntar com isso e fazer. Eu acho que essa pergunta é legal, assim, se tu puder também falar um pouco sobre essa questão, né, bem interessante. Sobre essa questão tem o exemplo da bola de cristal. Né? A bola de cristal, se você um dia tiver a oportunidade de estar perto de uma bola de cristal, você vai ver que tudo que você coloca perto da bola de cristal, aparece uma imagem desse objeto dentro da bola de cristal. Né? Parece um holograma. Você coloca a bola de cristal do lado de um violão. Né? Aí o violão ele aparece dentro da bola de cristal, assim como se tivesse um pequeno holograma. Então os sentidos eles fazem isso. Né? A gente capta o que a gente consegue das aparências e dentro de nós surge uma imagem daquilo que a gente captou. Mas não quer dizer que aquilo seja a realidade. Aquilo está
aquilo é super limitado, né? A gente interage com a realidade como se a gente interagisse com a própria realidade, mas a gente só consegue interagir com a aparência da realidade. Então, por exemplo, a gente está preso dentro de uma aparência de que os dias são divididos em anos, semanas e meses, né? Mas na natureza talvez não tenha bem isso. As horas, né? Os gatos às vezes não sabem as horas, não sabe? Então a gente se movimenta dentro de um mundo de aparências, né? Você perceba assim, os morcegos, aqui em casa tem muito morcego aqui numa árvore. Os morcegos, eles usam um sonar, né? Então você ouve aquele sonar deles, parece um golfinho. Aí como que eles não esbarram em nada, eles vão super velozes, não esbarram. Mas como que eles enxergam mesmo as coisas através desse sonar? A gente não tem como saber como é que a mente deles e os sentidos dele captam. E aí, assim, o que a gente capta, né, os sons que a gente capta, a frequência de cor, todas as percepções, a gente está também super limitados dentro do aparelho humano. Animais diferentes percebem diferente. Mas a gente lida com as coisas como se elas fossem a própria realidade. Muito boa, assim, essa resposta, né? A gente sempre tá pensando, assim, né, sobre a realidade e tal, né? E aí eu acho muito interessante que o budismo coloca isso, né? Acho que tem estudos filosóficos, mas eu não quero adentrar nesses temas, né? Dessa questão dos fenômenos, porque a gente enxerga a realidade entre aspas, né? Porque a gente tem as nossas percepções, mas as nossas percepções são nossas, né? Porque a gente tem a experiência através dos sentidos, mas quem dá a interpretação é uma coisa que não está fora, assim, né? Não está externo. Você vê um objeto e aquele objeto ele surge do que está da junção de duas coisas, né? Do objeto, né? Daquilo que está sendo observado e do observador. Então isso é bem interessante assim nesse ponto, até mesmo para a forma como a gente vê as coisas no mundo, né? Porque eu acho que na prática, quando a gente reage às coisas, né? Seja com várias situações, né? Com raiva, com agressividade ou com qualquer outro sentimento, né? A gente tem que enxergar, eu acho isso muito interessante, porque a gente tem que enxergar que isso, né? Quando a gente vê alguma coisa que às vezes está ruim, né? Que está fora, isso tá surgindo, mas está surgindo não de fora, né? Tá surgindo de cá também, assim. Então, tem uma coemergência, né? Eu acho isso muito interessante dentro, né, da prática. E eu acho que a prática de meditação, né? A prática de asanas também vai trazer vários insights, né? De como que isso, essa coisa que a gente acha que está fora, né? Tá dentro. Então, eu acho que o yoga, né, a prática de asana, mais especificamente, somada a essa prática de meditação, ela vai trazer muito isso, né? Desse fenômeno da coemergência, que muitas vezes a gente não para pensar nesse fenômeno, mas a gente percebe muitas vezes o que está surgindo de você dentro das situações, né? E isso é uma percepção sua da realidade, não é a realidade em si, né? Mas uma percepção nossa, assim, né? Uma coisa que eu queria falar, Gustavo, e até te perguntar, assim, que no Ashtanga, né, de forma mais específica, a gente tem a questão da gente praticar sempre, independente das circunstâncias. E no budismo, como é que isso funciona, assim, né? Porque, assim, né, a gente fala da prática de meditação e às vezes a gente também fala da prática de yoga, né? Mas essa prática é uma prática que a gente tem que fazer, né? Não num espaço de tempo, mas assim, é constante, né? Constante. Então, muita gente fala assim, porque eu tenho que praticar asanas 6 vezes por semana, mas isso é a prática de asanas, né? A prática de yoga, ela não vai se restringir isso, né? Como é que funciona isso com o budismo, assim? Aham. Essa é muito boa também, né? Porque é muito comum a gente se confundir ali, né? Quem nunca, né, entrou no Ashtanga Yoga e daqui a um pouco está sentindo aquela
parece aquele rolo compressor vindo atrás de ti, assim, né? Que eu tenho que cumprir a minha prática, não importa o que aconteça, ai meu Deus, eu não consegui praticar. A gente fica com aquela cobrança, né? Então esse é o equívoco, é sentir essa cobrança, assim, né? Então, eu acho que no budismo a prática é 7 dias, né? No Ashtanga ainda é 6, né? Tem um descanso. No budismo não tem descanso, né? Mas pelo menos no budismo é só um asana, né? Só Padmasana. Então, na verdade, o verdadeiro asana, né? Porque lá nos Yoga Sutras, né, diz que, na verdade, esse é o único asana, né? O único asana é o asana da meditação, né? Então, os outros, na verdade, nem são asanas. Então, isso é muito É, interessante, assim. é, Mas, dizem que a gente foi precisando fazer mais posturas conforme nossa vida foi ficando mais artificial, né? A ponto de que hoje em dia a gente nem consegue sentar no Padmasana com a perna cruzada, a gente fica todo duro. Então a gente precisa fazer 1 milhão de asana até a gente poder sentar nesse asana. Mas sim, assim, essa questão é muito importante, né, da disciplina. Então assim, a gente vai precisar de uma visão de disciplina, inevitavelmente. Por um tempo. A gente vai precisar assim, porque a gente é quase como se a gente precisa purificar algo em nós, né? Então, tá desde lá daquela questão que tu trouxe sobre o sofrimento. O sofrimento, ele é um jeito de ver as coisas. Eu posso estar aqui, está acontecendo a mesma situação que me faz sofrer, mas se eu mudar a minha atitude, o sofrimento ele muda, ele desaparece, né? Então, o sofrimento ele depende do jeito que você está olhando para acontecer. Se você troca o jeito que está olhando, o sofrimento pode desaparecer. Então, a disciplina é assim também, né? Às vezes a gente está tomando refúgio, então tomando refúgio é assim, a gente diz assim, o que que me faz feliz, né? Ah, para eu fazer ser feliz, preciso dessas condições, dessa lista aqui de condições. Então, precisa ter a comida que eu gosto, preciso ter acordar no horário que eu gosto, só ver as pessoas que eu gosto, só fazer o que eu gosto. A gente tem uma lista, assim. Então, essa é uma visão equivocada, né? Então, ali, a prática de yoga, ela pode ser que ela pareça uma coisa assim, ah, eu vou ter que ali agora fazer esse esforço de fazer uma prática e parar tudo, o resto, né? Então, enquanto a gente tiver esse refúgio no samsara, ou seja, o refúgio nas coisas externas, no mundo externo, a prática de yoga vai depender da nossa disciplina, da nossa capacidade de estabelecer uma agenda e cumprir essa agenda, no horário e não falte. Quando a gente trocar a visão, que é o processo do yoga, o processo do budismo, é de mudar a nossa forma de ver, o yoga não vai mais parecer um esforço. O yoga vai parecer assim, o meu yoga e a meditação é a melhor hora do meu dia. Então eu anseio por esse momento. Então não tem mais uma disciplina. Aquilo é assim, você está ali no meio do dia, no meio das suas tarefas e quando você olha assim, ah, chegou o momento que eu posso, agora eu tenho um tempo livre para praticar. E você mergulha naquilo como quem vai para a praia, como quem vai para um lazer, né? Então aquilo aí não precisa da disciplina quando tu troca o olhar. E no Zen budismo tem um ditado que assim, o Zen budismo tem esses koans, né? Os koans são frases paradoxais. Porque como a iluminação é uma coisa que não tem como explicar verbalmente, porque se tivesse como explicar, já estava explicado, todo mundo lia e estava resolvido, não precisava meditação, não precisava yoga. Mas como não é uma coisa que não tem como acessar pela lógica, então tu precisa acessar pela experiência. Então, essas frases paradoxais, às vezes a gente fica contemplando isso, né, meditando sobre isso, e aí dá um brilho, assim, a gente entende, ah, então eu acho que é por aqui. Então tem essa frase que diz assim, né? Diz assim, o discípulo pergunta para o mestre sobre a disciplina. E aí o mestre responde assim, sem esforço não vai atingir iluminação. Mas com esforço nunca vai atingir a iluminação. Esse é o muito ensinamento. bom. Né? Eu acho muito interessante, né? Porque no Ashtanga a gente fala muito sobre a disciplina, né? Da prática
dias na semana e tudo, né? Pessoal que quiser fazer perguntas, tá? O Marcos está aqui anotando hoje. Hoje é o dia dele anotar as perguntas, então, se vocês quiserem, podem perguntar alguma coisa, a gente tenta responder. E voltando ao assunto da disciplina, né? Dentro do Ashtanga a gente tem muito isso, né? Essa coisa da disciplina, de praticar 6 vezes, e que para umas pessoas é muito difícil, que realmente é uma disciplina, né? E aí eu acho muito interessante porque o Lama Padmasambhava, ele fala, né, que ele não acredita na disciplina, né? Porque a disciplina, ela só funciona dentro de uma bolha, né? Que seria uma espécie de realidade que a gente está inserido. Mas com a disciplina, o que a gente consegue fazer é não parar de fazer ações não virtuosas, mas a gente não consegue. É como se a gente tivesse uma doença, né? E ali aquela disciplina, ela tá atacando os sintomas daquela doença, mas ela não está resolvendo a doença em si, né? Ela está contendo alguma coisa, né? Então essa coisa de mudar a visão, né? Dessa transformação, né, do ponto de que você não precisa mais da disciplina porque você mudou algo, né? Você acabou com aquela doença, aquela enfermidade que estava causando diversas coisas, né? E isso é muito interessante, porque para algumas pessoas, né, essa coisa da disciplina é uma coisa assim, é como se fosse uma espécie de sacrifício, né? E algumas pessoas acham mesmo que tem que fazer algum tipo de sacrifício. Eu acho até por conta da questão de que a gente vive num contexto, né, que a gente vive muito cercado de cristianismo, e aí essa coisa do sacrifício, né? Quando a gente vê disciplina, a gente já traz para um outro contexto, e é aquele contexto do sacrifício, né, que é muito próprio da nossa cultura cristã. E as pessoas vão entendendo dessa forma, né? Mas a disciplina, ela é para a gente conseguir acessar, né? Ter espaço, parar de fazer algumas coisas que a gente não deveria estar fazendo e poder ter essa transformação. Porque se a gente não tiver essa transformação, assim, no final das contas, assim, não vai adiantar, né? Porque quanto mais se você tem uma doença crônica e você tem um remédio, né, como o Lama coloca, você vai ficar cada vez mais resistente àquele medicamento. Aquele medicamento, em um determinado momento, ele não vai funcionar, né? Então, se a gente for depender só da disciplina, então, assim, tá ferrado, né? Como se diz, assim. E chegou uma pergunta aqui, perguntando se o budismo é uma religião. E outra pergunta é por que praticante de Ashtanga não gosta de filosofia? Vamos por partes. Bom, ainda sobre a disciplina, né, antes de responder essas questões, ainda sobre a disciplina, eu entendo muito assim, o yoga e o budismo como uma higiene da mente, né? Então, como a gente estava falando assim daquele colar de pérolas, né? Às vezes a gente está com um pensamento atrás do outro e não tem um tempo de espaço vazio, que é o estado natural é o espaço vazio, o espaço tranquilo, né? Mas aí eventualmente a gente acorda de manhã e a gente já acorda assim, pega o celular, aí já surgem pensamentos. Aí, o que eu vou comer, para onde é que eu vou, o que eu vou fazer, já embarca naquela mente acelerada, né? Então, a gente precisa da disciplina para fazer essa higiene mental, de dar um tempo acordado, consciente, sem ficar com sono, né? Você ficar em silêncio e, digamos assim, satisfeito. Porque a gente acorda, a gente vive insatisfeito, né? Eu preciso comer, eu preciso pagar uma conta, eu preciso falar, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E quando você vai meditar, você faz o contrário. Você fala assim, eu não preciso nada, né? Eu não preciso nada, eu vou praticar a satisfação. Aí você solta, né? Se sente pleno, se sente completo, sem estar precisando de nada. Então, essa higiene, ela restaura o que é a verdadeiro estado da nossa natureza, né? Um estado de completude, de satisfação. E aí, é como escovar os dentes, né? A gente precisou de, no mínimo, aí uns 10 anos da nossa mãe e nosso pai insistindo para a gente escovar os dentes. Então, nossa mãe e nosso pai, eles representaram para nós a disciplina.
Você vai escovar os dentes. A gente lá chorando e ele, você vai. É a disciplina. Mas hoje em dia, a gente não precisa mais que ninguém nos diga para escovar os dentes. A gente sente o nosso dente sujo e a gente sente uma natural vontade de escovar os dentes. A meditação e o yoga, a mesma coisa. A gente vai ter que ter uma disciplina, mas vai chegar um momento que a gente vai sentir assim, o meu corpo está todo duro, estou com dor no meu pescoço, né? Eu estou estressado aqui, eu estou agressivo, eu preciso meditar, eu preciso fazer a minha prática de yoga, né? Então aquilo vai se tornando natural, a visão vai mudando. E sobre assim a prática 6 dias por semana, quem experimentar por um tempo assim mais longo vai perceber isso, né? Vai perceber assim que quando eu consigo praticar 6 dias por semana durante um tempo, o meu corpo fica assim, os asanas, as posturas entram super bem, eu consigo aprender coisas novas, ir além dos meus limites. Quando eu não tenho uma prática 6 dias por semana, eu fico ali meio que só dando uma manutenção nas minhas dores, mas não chego a me superar, né? Então é isso, e isso no nível físico, né? E no nível mental também, a pessoa vai sentir os efeitos correspondentes da frequência da sua prática. Respondendo às questões, sim, o budismo é uma religião, mas não precisa. O budismo não é uma religião conversionista. Ele não busca converter ninguém, né? O budismo diz assim: você pode usufruir de todos os benefícios do budismo e continuar na sua religião. Né? Não tem essa necessidade de se converter. E a outra pergunta, Gustavo, por que praticante de Ashtanga não gosta de filosofia? Não sei, eu sou praticante de Ashtanga e gosto de filosofia. Eu acho que não é bem assim, né? A praticante de Ashtanga não gosta de filosofia, mas eu acho que o Ashtanga ele atrai um perfil de pessoas que gostam muito de movimentar o corpo, né? E aí você às vezes fica muito focado na questão dos asanas, né? Dessa coisa mais física. E aí também, assim, você acaba às vezes deixando um pouco de lado essa coisa da filosofia, mas assim, pela experiência que eu tenho, né, não só com a prática da Ashtanga, né, mas com a prática de outros yogas, é que assim, eu acho que a gente ainda não, assim, pelo menos, eu nunca vi muito aprofundamento na filosofia do yoga, de fato, assim. Inclusive, eu tenho imensa dificuldade de entender várias coisas, porque assim, a gente não tem muito estudo mesmo, muito ensino. Eu acho que até porque é uma coisa mais, não sei se é recente pra gente. Eu acho que o budismo, ele já acontece há mais tempo, então a gente já tem estudos mais elaborados, né? Já tem mestres mais, né, assim, que já estão aí há mais tempo. E eu acho que tem essa coisa mesmo, né? E outra coisa, outro ponto, é que quando muitas pessoas procuram o yoga, né, eles procuram uma prática física, né? Eles estão procurando uma prática física. Eles não estão procurando uma prática filosófica, eles não estão procurando uma filosofia de vida, nem nada do tipo, né? Então, normalmente o que acontece é que as pessoas elas adentram o yoga pela parte física geralmente porque elas estão com problemas físicos, psicológicos, emocionais, né? Elas estão ali para algum tipo de cura e não é uma cura através de filosofia, né? É uma cura através de respiração, né? De alongamento, de asana, de atividade física, como muitas pessoas enxergam o yoga como atividade física, né? E isso vai gerando esse estereótipo também. E eu acho que também não fica só com os praticantes de Ashtanga, mas eu acho que essa é uma ótima provocação para que a gente busque mais, assim, entender melhor a filosofia, estudar um pouco, né? Realmente, eu noto também que a grande maioria dos alunos, quando tem um convite assim para fazer algo mais filosófico, eles acabam, não se interessam. Às vezes
Eu acho que às vezes não querem se envolver com algo que seja religioso, que eles sentem assim alguma coisa com religião e escapam, não, isso não, né? E mas eu acho que quando a gente consegue ter a oportunidade de apresentar uma boa filosofia bem apresentada, todo mundo fica assim, gosta daquele sabor, né? Da filosofia é muito encantadora. Sim, sim, assim, eu acho uma coisa assim transformadora, né? Porque é a forma como você enxerga, né? Assim, através do budismo, você vai ter. A gente vê através de uma outra perspectiva, né? A gente vive nessa nossa perspectiva muito ocidental. E essas filosofias orientais, elas têm uma perspectiva, assim, muito maravilhosa, né? São Revolucionário. e que a gente não tem acesso, né? Culturalmente é muito restrito para a gente, né? É muito É, restrito, assim, pensar sobre o yoga de forma filosófica, assim, eu vejo uma enorme restrição disso, assim. Eu até tenho é. receio de falar mais sobre a filosofia do yoga, porque eu não sei, assim, as traduções, se elas são adequadas, se não são. Eu não sei realmente, né? Eu confio muito mais, assim, em ter uma pessoa, né, um mestre como uma Padma Santa e ouvir daquele mestre, acho que isso é muito importante, né? Eu ter o contato de verdade com a tradição, né? De, assim, de ter um mestre, né? Que eu acho que é isso mesmo que falta no mundo do yoga, é a gente ver algum mestre que realmente viveu aquilo e que ele não está simplesmente vestindo uma roupa alegórica e fazendo uma coisa assim, que a gente fica meio que não sabe se compra a ideia ou não, né? Mas assim, a gente vê alguém real como nós, uma pessoa real como nós, eu digo assim, alguém semelhante, que vive no mesmo mundo que nós, que enfrenta as mesmas dificuldades, e ver como aquela pessoa propõe soluções e como que ela lida com uma assembleia de pessoas, né? Como que ela dialoga. E falta isso no yoga. No yoga a gente fica meio assim, a gente tem os textos, mas os textos é aquela coisa fria, né? O texto não dialoga com a tua época, tu que tem que fazer esse esforço. E às vezes tu Sim, não tem a bagagem de erudição para fazer toda essa interpretação. E aí, às no, vezes, os professores que a gente encontra que ensinam filosofia do yoga, eles não têm essa carga de prática que eles conseguem transmitir a partir da experiência, né? o E aí Marcelo no fez um budismo, comentário, o desculpa, pode Marcelo falar. fez um comentário aqui que tem outra questão, né? Que as pessoas ficam só no intelectual. Também, né, às vezes. Mas aí, Marcelo, eu acho que o ponto que a gente está falando aqui, né, inclusive quando eu coloco o Lama Padma Santen, é que, na verdade, assim, é muito menos intelectual do que o que a gente pensa, porque, na verdade, a gente está tentando aplicar esses conceitos, esse entendimento na prática mesmo, assim, como prática, né, como colocar aqueles conceitos do yoga na prática, porque, tipo assim, a gente fala, né, 99% de prática e 1% de teoria. Mas essa prática, 99%, não é 99% de prática de asana. É 99% de prática de asana, de yamas, de niyamas. Mas como é que a gente tem acesso a isso, né? Então, assim, esse 1% de teoria seria essa coisa mais intelectual. Mas essa coisa intelectual a gente tem que pôr em prática. Eu acho que falta uma espécie de mestre, de instrução de como pôr isso em prática, às vezes, né? Assim, o Lama Padma Santa, ele traz, assim, eu acho maravilhoso, porque ele traz isso dentro da nossa vida, do dia a dia, assim, não é uma coisa intelectual. A gente não tá lá para discutir, assim, o conceito disso, o conceito daquilo. É tipo, isso é um conceito e isso na vida cotidiana, como é que funciona, né? Como é que a gente faz? Acho que esse aqui é o relevante, assim. Essa semana eu tive que ir ao banco, né? Semana passada eu tive que ir ao banco, fiquei horas no banco. Aí essa semana eu tive Ah, que ir. coisa, a gente tem só 5 minutos. Sério? Já vai Pode acabar? correr o tempo. Então tá, eu tive que ir ao banco essa semana e fiquei 5 horas no banco, você imagina. E aí eu tava lá e aquela situação de espera e aquela coisa assim, né? E eu comecei a ficar muito estressado e com raiva e com pensamentos muito ruins, assim. E quando eu cheguei em casa, eu fiz assim, caramba, eu lembrei do Shagdu Rinpoche, né? Que o Shagdu Rinpoche, ele aproveitava esses momentos, assim, quando estava num lugar cheio de gente.
e ele olhava para cada uma das pessoas e ficava rezando pelas pessoas. Então, que você seja feliz, que você supere o sofrimento. E aí aquilo dentro dele, imagina, a pessoa que faz isso, né? Ela vai ficando muito bem internamente, né? E aí eu pensei assim, putz, eu desperdicei essas 5 horas no banco que eu poderia ter rezado por todo mundo lá no banco. E eu fiquei com pensamentos de raiva, passando mal internamente, né? Eu desperdicei aí eu parei assim, não, agora eu vou fazer agora. Tá? Aí meio que tentei curar ali aquelas emoções, assim, né? Mas eu acho que o ensinamento se resume muito bem nesse exemplo, assim, né? Que é isso, quando tu muda a perspectiva, tu muda toda a experiência. E o Shagdu Rinpoche perguntaram para ele uma vez assim, o que que é uma pessoa iluminada? O que que é alguém que atingiu a iluminação? Aí ele respondeu assim, alguém que atingiu a iluminação é alguém que ele é tão perfeito que basta a gente lembrar dele e a gente vai receber benefícios, né? Então você pensa, você lembra do Buda, né? Aquilo te traz uma mensagem, só a imagem do Buda sentado meditando ou algum ensinamento do Buda, aquilo te traz um benefício. Você lembra dos mestres, né? Quais sejam, Jesus, todos, né? Aquilo te traz um bem-estar, te traz um acalanto, te traz um ombro amigo. Então isso é a iluminação, né? Beneficiar os seres mesmo através do espaço e do tempo. Poxa, Gustavo, muito, muito bom, né? Acho que tem mais uma última pergunta, se der tempo. Certo. Por Olha, que mas nasce no se quiser yoga? estender um pouco, por mim tudo bem, viu? Ah, tá ok. Então a gente tenta responder as perguntas e fechar. Por que temos Tá. tantos anos no yoga e só um no budismo? Ah, sim. Porque são sadhanas diferentes, né? Sadhana é um caminho, né? Então, no budismo a gente já vai direto para meditação, né? Meditação em silêncio. Então a gente vai trabalhar o caminho dessa forma, né? Tudo que surgir dentro da meditação, como qualquer distração, qualquer pensamento, qualquer preocupação, a gente olha para aquilo, reconhece que surgiu alguma coisa e abandona de novo, né? Só deixa embora e fica em silêncio novamente. Então esse é o sadhana budista. Já no yoga, mas é muito difícil fazer meditação dessa forma, né? Muito difícil. Então no yoga a gente tem essa forma dinâmica, né? Você vai conectar a respiração e o movimento no Ashtanga Yoga. Então, inspirando, você levanta os braços, expirando, dobra e olha para frente. E aí o olhar também, né? Então, tem a respiração, o movimento e o olhar, tudo junto. E você fica ali mais de 1 hora fazendo movimentação, respiração e olhar sincronizados. Então, você não tem muito tempo e muito espaço para estar se preocupando, para estar pensando em outras coisas. Você tem que quebrar as preocupações e se entregar naquele momento. Então você faz a mesma meditação budista, só que em movimento, digamos. Eu vejo dessa forma. A meditação é a mesma. O método é que muda, mas o resultado também é o mesmo. E no fim, o ser humano é o mesmo, né? A realização é a mesma. Ah, e também tem uma pergunta se yoga e budismo são complementares. Para mim sim. Ah, Para mim, sim, completamente. para mim tem sido assim, né? Pela minha experiência, né, com yoga e com budismo, assim, eu não poderia dizer que eu abriria mão de um ou de outro mesmo, assim. Para mim tem sido, pode ser que para algumas pessoas não seja, mas assim, para mim tem sido. Eu acho que essa é uma experiência pessoal, né? Uma experiência bem É. pessoal. Eu acho Mas assim, que todos os budistas que eu conheço, eles gostam de saber se alongar, de saber fazer um bom yoga para meditar melhor. E todos os praticantes de yoga que eu conheço iriam gostar também de aprender a acalmar a mente, repousar no silêncio, para fazer uma prática bem consistente. nosso tempo está terminando, Gustavo. Eu queria pedir para tu encerrar, falando algumas palavras para a gente. A gente tem 50 segundos. Certo. Quem quiser fazer mais perguntas e entrar em contato, pode mandar mensagem aí pelo Instagram.
E eu desejo boas meditações e boas práticas a todos, que a gente possa aproveitar a vida e encontrar sentido, né, com alegria, com união, com sabedoria, paz. É isso, né? Que os méritos desse encontro, né, se expandam e toquem a todos. Muito obrigada, É, Gustavo. Muito obrigada a quem obrigado, assistiu a live. Um beijo obrigado. a todos. Grande abraço. Saudade de vocês, viu? Grande Saudade. abraço. Espero que a gente Tchau. possa se rever em breve. Sim, sim.